já faz 8 anos já. Então, a professora Vanessa, ela, ela teve um pequeno problema particular, ela não vai poder mais continuar dando aula para vocês. Ela vai continuar na escola, bonitinho, não aconteceu nada demais com ela. Ela só não vai ministrar mais as aulas e aí a partir de agora, durante um tempo aí serei eu, tá? Bom, é, primeiro falar um pouquinho de mim, né, antes da gente começar, tá? Eu sou professor da escola há bastante tempo já, faz 8 anos que eu sou professor lá na escola, então eu tenho uma experiência grande de trabalho. E apesar de já fazer, né, igual eu falei, já fazer 8 anos que eu tô lá na escola, nós ah, ainda temos certas dificuldades com relação dessas novidades que nós estamos tendo, né? Nós estamos aí há 120 dias, um pouco mais agora, né? No último dia que nós estivemos dentro da sala de aula foi no dia 24 de março. É, então, assim, já faz bastante tempo que nós estamos aí trabalhando online. E aí é o seguinte, é muito complicado, tem sido muito complicado para nós, né? Esse, esse trabalho online. Por quê? Porque é uma coisa nova e é nova não só para vocês, a gente entende, né, tudo que vocês estão passando, nós entendemos o grau de dificuldade que vocês têm por ser algo muito novo, né? Então, a gente entende aí tudo que vocês estão passando, mas é, que nós queremos que vocês entendam também, muitas vezes, né, é a dificuldade que nós passamos, né? É, então, do mesmo jeito que vocês têm problemas aí, às vezes, para entender a aula, tá? Então, assim, às vezes, para entender o que a gente está passando, às vezes, o momento a tecnologia falha, porque uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a tecnologia também é falha, né? É, às vezes eu vou estar falando, vocês vão ter um problema aí, mas a gente tem trabalhado para que nada de atrapalhe, né, o nosso bom andamento. Igual eu falei para vocês, eu tenho bastante experiência em aula, em sala de aula, tá? É, mas aí assim, nessa questão de dar aula online, eu também ainda estou aprendendo muita coisa. É evidente, por exemplo, eu gravei muitas aulas para a plataforma. Eu não sei se vocês já chegaram a acessar lá a plataforma da escola, né? Eu gravei muitas aulas lá para a plataforma, para os cursos online da escola. Mas gravar a aula é totalmente diferente de você estar aqui ao vivo, né? Quando eu gravo, por exemplo, eu estou gravando uma aula lá, se algo der errado, eu conserto, eu tenho a edição, né, para me auxiliar, né? Eu posso chegar, eu edito, eu volto, ou eu gravo de novo se deu alguma coisa errada, se o meu computador travou, eu começo tudo outra vez. Mas quando a aula é especificamente direto aqui, se acontecer alguma coisa, né, não tem o que fazer, tá? Então então assim, é, eu espero assim que vocês tenham se preparado bastante. Então, é, que vocês procurem prestar bastante atenção, tá? Eu sempre falo, tem cinco itens que são principais quando você quer aprender online, tá? Então, quando você quer aprender online, o que que você precisa? Primeiro de tudo, tá atento, né?
ao que você está fazendo. Então, por exemplo, vai começar a minha aula online. Eu paro de fazer o que eu estou fazendo, tá? Eu paro de fazer, por exemplo, de ver a minha TV, eu paro de ter acesso à minha rede social e assim por diante, né? Outra coisa, então, prestar atenção na aula em si. Outra coisa, anotar o que você tiver de dúvida e principalmente o que você tiver de entendimento novo, tá? É muito importante você fazer, você ir, tá, verificando, tá? Então, é muito importante, principalmente para vocês, que vocês anotem, principalmente dúvidas. Se de perto, quando nós estamos lá dando aula no dia a dia para vocês, já é difícil, tá? Já é complicado de achar as dúvidas de vocês, imagina aqui de longe, tá bom? Então, por favor, eu peço a vocês, se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa para falar, vocês têm que me chamar e aí a gente consegue aí tá tirando essas dúvidas, tá bom? É, Outra coisa são os exercícios. Eu sempre deixo um prazo para vocês fazerem, um período aí para vocês fazerem os exercícios e quando eu chegar, acabou o conteúdo, eu sempre dou um prazo e eu falo assim, ó, pessoal, pode começar a fazer os exercícios. E aí, pessoal, é para fazer realmente, tá? Não é para ficar ali pensando na vida, tá? É para fazer o exercício, para fazer as coisas que a gente pediu, tá bom? Então, assim, espero que vocês gostem, né? É uma mudança, mas a gente vai tentar manter aí tudo que a professora Vanessa está fazendo e no dia a dia a gente vai se conhecendo. Também espero que isso acabe logo, que a gente possa voltar para a sala de aula, que é lá que a gente se dá melhor, é lá que a gente consegue expor melhor as nossas ideias. Mas é evidente, tá, pessoal, é, que a gente vai no dia a dia, né? Quando for seguro, voltar no momento certo, tá bom? É lógico que todo mundo quer voltar à vida normal o mais rápido possível, mas é, assim, enquanto não há essa possibilidade, a gente vai continuando, tá? Bom, então, primeiro de tudo, nós falamos, a professora começou a falar para vocês sobre marketing digital, e aí, uma das coisas que mais nós temos ali no quesito de marketing digital é a questão das redes sociais. Qual que é a importância das redes sociais junto com é, nesse, é, nessa expectativa de divulgação, de edição de marketing? O que vocês têm que pensar, pessoal? As redes sociais hoje, elas são de extremas importância, tá? Porque basta você pensar que o brasileiro ele fica muito tempo na rede social. Ele fica muito tempo, ele fica muito tempo ali e ele visualiza muitas coisas. E hoje, o comércio digital, ele é muito grande, tá? Então, o que acontece? Você ter esse aumento, principalmente nesse período que nós não estamos podendo sair, é, a gente consegue ali ter as empresas que conseguiram seguir no caminho, conseguiram avançar, foram empresas que apostaram muito nesse meio, apostaram em redes sociais, apostaram no meio digital, tá? Apostaram em maneiras novas de se trabalhar. Então, a rede social ela vai ficando cada vez mais enraizada ali no nosso dia a dia, tá? Bom, e aí o melhor mecanismo de você encontrar alguma coisa é o Google. O Brasil assim, usa-se muito pouco outros buscadores, tá? Então, vocês podem dar para a gente notar, né? A gente usa muito o Google, tanto que outros grandes buscadores nem ficam aqui mais,
tá? Por exemplo, a Microsoft, ela tem um que chama Bing, né, que é o buscador dela. Por ela ver essa perca de mercado para o Google, ela nem investe aqui mais. Nos Estados Unidos, ela ainda investe um pouco mais do que o investimento que é feito aqui dentro do Brasil, tá? E o Google, ele tem várias maneiras de você poder fazer uma divulgação dentro dele, tá? Então, você pode utilizar algumas plataformas, o próprio buscador, que nós chamamos de buscas patrocinadas. Tem dois tipos de buscas, as buscas patrocinadas e as buscas orgânicas, tá? E aí, utilizando esse tipo de busca, né? O Google, ele consegue angariar muitos fundos. O Google também, ele tem um sistema que é o sistema de propaganda. Às vezes, quando você faz um blog, quando você faz um site, né, ele te rentabiliza por clique. E ele vende essa propaganda. Então, ele ganha, aliás, ele ganha muito nessa venda de propaganda. Aí tem vários, né? Por exemplo, quando você tem um canal do YouTube, você vai lá, seu canal do YouTube, ele recebe um X quantidade de acesso. Você vai sendo monetizado conforme a pessoa vai assistindo a propaganda que passa, por exemplo. É, então, assim, o Google ele consegue monetizar muito, ter muita rentabilidade com essa venda de propaganda. E é só a gente pensar que hoje eles têm, o Google ele tem hoje o maior site de vídeos do mundo, né? A gente não pode pensar que só tem o Google, tá? Não tem só o YouTube, tá? Tem outros sites, tem o Vimeo, o Twitch. Daria pra gente estar fazendo, por exemplo, essa reunião lá no Twitch, tá? Então, por exemplo, visualizando isso aí lá dentro do Twitch. Então, é, é, então assim, o que que a gente tem que ter em mente, tá? O tanto que você possa rentabilizar com isso, tá? De ganhos, tá bom? Bom, e aí, o que que vocês têm que entender como marketing digital? É tudo aquilo que você usa um meio eletrônico para fazer. Então, toda divulgação que você vai usar um meio eletrônico para fazer ela é um marketing digital, tá? E hoje é lógico que é o meio mais importante. É, então, é o meio ali mais importante e mais complexo ali de divulgação, tá bom? Bom, uma coisa que vocês têm que entender é que assim, o marketing ele não tem uma fórmula mágica, tá? Não tem uma fórmulazinha, a gente chama, geralmente a gente fala assim, ah, não tem uma receita de bolo. Você não vai seguir alguns passinhos e aí você vai conseguir chegar, né, ao que você espera, tá? Então, você tem que ir por tentativa e erro, tá? Então você vai tentando fazer ilustrando algumas situações, estudando, é evidente, né? Estudando como, né, você pode estar melhorando, e aí dentro desse processo de estudo e tentativas, você vai chegar lá no resultado que você quer. Muitas vezes vocês vão é, é, ter ver empresas que apostaram no resultado que deu errado, tá? Então, essas empresas que apostam em algo que deu errado, vocês vão notar que elas não aguentam. O mercado, hoje, ele é muito dinâmico. Basta vocês pensar em vocês, né? Vocês, por exemplo, são uma geração que quer tudo para ontem, né? Então, é uma geração que tudo que vocês precisam, né? Vocês querem vocês querem muito rápido, tá? Então, esse ponto de você querer as coisas muito rápido, da geração de vocês, ele vem por causa do meio digital. Então, se, por exemplo, algo começa a demorar muito, por exemplo, seja o que for, seja um jogo, por exemplo, se você começa a ter uma dificuldade de aprendizado, você já pula ele e ele já vai perdendo um pouco ali é, da sua do seu sucesso. É só você pensar assim também. Outra coisa que é interessante, né? O tanto que é, assim, o tanto que hoje os jogos têm importância, né? Assim, de valor. Você pega hoje
qualquer jogo ele tem uma rentabilidade gigante, né? Qualquer jogo de sucesso, é evidente. Você pensar nos jogos mais famosos. E por que isso? Porque a pessoa hoje, ela tem, ainda mais nesse momento que nós estamos passando, que é um momento que nós estamos é, mais, vamos pôr, preso é uma palavra ruim, mas mais fechados, né? Nesse momento, a gente pode ver que as pessoas elas têm ficado mais tempo ainda no seu celular, né? Então ela tem ali, ela tem ali, né? Quando ela gosta, principalmente de um joguinho, ela fica muito mais tempo. E aí é onde eles ganham dinheiro. Eu vejo hoje, muitas empresas, elas põem o jogo gratuitamente, né? Por exemplo, qualquer jogo, você vai lá na sua Play Store, baixa ele. Então, é, aí depois você vai comprando as coisas dentro do jogo, né? Então, dentro do jogo, você vai comprando algumas coisas para que você possa melhorar este jogo que você tem, ou melhorar a estrutura desse jogo que você está utilizando ali, né? É bem bacana isso aí no dia a dia. Isso aí também é a ilustração desse processo. E aí não tem uma fórmula específica ou algo que você vai algo que você vai é, fazer que vai ser é, é, que vai ser ali uma receitinha que vai ser correto ou não, né? Vai ser é bem assim o é bem tentativa e erro mesmo, sabe? Não tem como, por exemplo, quando uma empresa lança um jogo, ela não sabe se esse jogo vai fazer sucesso de imediato, tá? Ela não tem essa noção, né? Ainda mais um jogo, né? É lógico que quando o jogo ele tem uma expectativa, aí uma empresa investe muita grana, né? É, então, então assim, quando há esse investimento, tá? Esse investimento principalmente dessa de uma empresa, de um terceiro, porque geralmente quando há o estúdio que fez a primeira parte do jogo, ele tem que ter um investimento externo, um aporte, para poder chegar lá nas primeiras páginas, para poder contratar pessoas para fazer. Por exemplo, você acha que quando o cara faz uma live de um jogo, ou ele faz uma, seja uma live, uma game jam, ou então é, é, ele mostra o jogo ali é de graça. Não, a empresa contrata ele, principalmente esses caras, esses YouTubers de mais sucesso, né? E aí é, eles vão mostrando ali esse jogo e esse jogo vai tornando curiosidade nas pessoas e as pessoas vão baixando e esse jogo vai subindo de seu valor, tá? Organizando campeonato e assim por diante. Por exemplo, é igual eu falo lá na escola. Lá na escola, quando é o normal, né? Todo ano a gente faz dois campeonatos. E é assim, sempre muda. Tem, por exemplo, CS, que é um jogo que todo mundo gosta, tem FIFA, que também sempre tá. E aí o terceiro e o quarto jogo sempre mudam. Sempre. Já teve LoL, já teve Free Fire, já teve Fortnite. Por quê? Porque aí tem uma rotatividade ainda, né? Não tem, um jogo não consegue ficar dezenas de anos ali fazendo sucesso, né? Tirando o CS, é que tá aí há bastante tempo, né? As pessoas têm um grupo que gosta muito. Hoje não, ainda não tem uma empresa que conseguiu bater. Os outros, eles têm picos de subida e descida, né? Bom, e aí tem empresas brasileiras que a gente chama de casos de sucesso. O que que quer dizer isso aí? São empresas do ramo de marketing que às vezes vocês nunca vão ter ouvido falar, por exemplo, essas duas aí, a C-Nova e a B2W, mas são empresas gigantes, tá? Então essas empresas, quando você olha por esse nome, você não vai lembrar delas, né? Talvez você nunca ouviu falar
com esse nome especificamente. Agora, se eu falar que a B2W é o consórcio Americanas, Shoptime, Submarino, com certeza em alguma vez na sua vida você já ouviu falar desses sites, né? Então, é uma empresa gigante. Eles são responsáveis por grande parte do comércio eletrônico do país. E a Cenova, ela é responsável por gerenciar o Extras, Casas Bahia e o Ponto Frio. Eu vou falar apenas da Americanas, a estratégia que ela usa, tá? Que é a que eu mais estudei, a que eu mais estudei o caso dela, que é muito interessante. A Americanas, que ela fez como estudo? A Americanas hoje ela não trabalha, a B2W no caso, né? Ela não trabalha com estoque físico. Ela não tem um estoque de produtos ali guardado. O que ela faz? Ela tem tem empresas que ela, ela pega essas empresas e vendem o produto dessas empresas. E aí, quando você entra no site, por exemplo, esses dias eu comprei um fone nas lojas americanas, um fone sem fio. As americanas, elas só faz o intermédio, tá? Então você compra das americanas, mas quem te envia é a empresa que fabricou. Ou a empresa, no caso lá, a empresa que importou esse fone, por exemplo. Então, isso é bem interessante, porque ele economiza em um monte de coisa. Por exemplo, ela não tem um estoque físico, né? Ela não precisa ter esse estoque físico. Por que que ela não precisa? Porque se ela tem um estoque físico, às vezes ela vai ter um estoque, quando você tem produto guardado, qual que é o problema dele? O problema maior é, é, é você é você ter o problema maior de você ter um estoque físico é você ter dinheiro ali parado. A gente fala que o estoque físico ele é muito dinheiro parado. E a gente, hoje em dia, as empresas não podem se dar ao luxo de ter dinheiro parado, tá? Então, o dinheiro parado ele faz, né? Ele faz com que a empresa perca muito, tá? Então assim, quanto menos estoque, melhor. E outra coisa também, dependendo do tipo de negócio que você tem, você nem pode ter, né, esse dinheiro, esse estoque parado ali. Por quê? Porque se você tiver algo, né, igual eu tô falando desse estoque aí parado, esse dinheiro, né, que tá lá, e vamos supor, é um produto que depois encalha, não vende, né, é, você vai só ter perca, tá? Então, as empresas hoje, elas trabalham com muito cuidado com relação ao estoque. Quando começou algumas coisas a vir da China, né? é, é, Quando começou a vir muitos produtos da China, tinham empresas que importavam muito. Por quê? Porque o produto ficava lá no porto bastante tempo, tal, e aí demorava para você poder ter ele fisicamente. Hoje já deu uma melhorada, os produtos da China melhorando bastante, né? Então, principalmente essa importação, tá? Mas ainda assim, ainda demanda um tempo. Se você, quando às vezes você ia para pôr esse produto à venda, ele já não compensava mais, tá? Bom, deixa eu só continuar aqui. Mas o que vocês têm que entender? O que é marketing? Marketing ele é uma ciência que ele vai tentar satisfazer a pessoa à base de troca, tá? Como assim troca? A troca é, eu te dou um produto, por exemplo, e você me dá o dinheiro. Eu te faço o serviço e você dá o dinheiro, tá? Então, geralmente a troca é essa. Seja ele o que for. Por exemplo, então assim, seja o que você for fazer, tá? Você vai ter uma troca. O marketing ele sempre procura satisfazer. Como você sabe que uma coisa é cara ou uma coisa é barata? Você só vai saber se o tipo de produto ele é caro ou é barato é, se você não gostar dele. Então, por exemplo, eu comprei uma TV. Aí você comprou a TV, você pagou ali uma grana por ela. Aí você começa a falar, nossa, paguei, mas paguei tão caro. Se você começou a pensar desse jeito, é sinal que você não gostou do produto que você adquiriu.
Tá? Se você faz um determinado serviço e você achou esse serviço muito caro, é que você, na sua cabeça, você acha que você poderia fazer, tá? Então, o valor, o custo é muito, se pensar, é muito complicado você elevar quanto é o custo de uma coisa, tá? Bom, e aí, o que que vocês têm que entender? Existe uma coisa dentro do marketing que chama os 4 Ps, tá? O que que quer dizer os 4 Ps, tá? A base do marketing são esses 4 Ps: produto, preço, praça e promoção. E o que que isso quer dizer, tá? Você vai fazer uma análise. É, o produto é o que você está vendendo, no caso ali, ou você está tentando passar, tá? Então, ou o serviço, né? Tanto faz um quanto o outro, tá? Pode ser o produto ou pode ser o serviço que você está tentando, né? Tentando transmitir, tá? É, o preço é o valor agregado. Então, igual eu falei para vocês, o preço ele vai depender muito do que você está querendo passar, tá? Então, é, assim, é, vamos supor, como é que eu sei quanto é o preço que eu tenho que pôr no meu produto? Primeiro, você vai fazer uma análise de mercado, o quanto que esse produto é aceito ou não, tá? E aí depois você vai chegar, conforme ele vai tendo uma saída ou não, conforme você vai vendo que, pô, esse produto é bom, ele sai bastante, ou não, esse produto é um produto que foi encalhado, esse serviço é um serviço que eu não consigo fazer, né? Então, é, é, então, assim, você vai determinando se aquele produto ou aquele serviço ele tem o valor, é, se ele tem o valor que você determinou para ele ou não. E o mais complicado, por exemplo, uma coisa que a gente consegue ver como valor é, é, ele é relativo, é você pensar em produto perecível. Por exemplo, assim, vamos supor, né, é, que você tá comprando ali é, é, comprando uma fruta, por exemplo. Aí a fruta, né, o valor dela depende da época, né? Então, por exemplo, né, se você está comprando uma fruta e a época dela, o preço dela é mais barato. Agora, se você compra fora de época, o preço é bem maior, tá? Então, tem tudo isso é variável. Outra coisa também, às vezes você, por exemplo, o preço vai ser determinado conforme a quantidade, tá? Por exemplo, eu tenho uma quantidade grande desse produto, eu tenho que cobrar mais barato para ele sair, tá? É a famosa lei da oferta e da procura, tá? A praça é o local, a praça então é o local de que você vai estar, seja ele físico ou seja ele hoje online, né? Hoje você pode fazer um site aí, vender para o mundo inteiro sem sair da sua casa, por exemplo, tá? Então, entender qual é a melhor praça é muito bom. Então, e a promoção, a gente às vezes tem um engano de pensar que a promoção ela quer dizer o fato de você é, é, baratear um produto. E não é isso, tá, pessoal? Promoção, ele simplesmente quer dizer promover. É você tentar fazer com que aquele produto ou aquele serviço chegue da melhor forma possível, tá? Então, isso que quer dizer promoção. Promoção é o ato de você promover alguma coisa.
tá? Você pegar, por exemplo, eu tenho aqui um copo, eu quero vender esse copo. Como é que eu faço? É, como é que eu faço para deixar esse copo, fazer com que as pessoas tenham vontade de comprar esse copo? Então, a promoção é isso aí. Promoção não tem nada a ver, não é relacionado a preço, tá? Bom, e o marketing, ele tem uns fundamentos, tá? O que que são os fundamentos? Ele tem bases. Bases de como ele vai, como você vai conseguir trabalhar com ele, tá? E essas bases a gente chama de pirâmides, tá? Essas pirâmides, é, essa pirâmide, ela tem, geralmente, quando você vê algo que é relacionado à pirâmide, ela sempre vem com a base forte e vai subindo. O que quer dizer isso aí? É o nível de importância que isso vai ter na sua vida. Conforme vai subindo cada vez mais essa pirâmide, mais importante vai sendo essa estrutura, tá bom? Então, tem as duas primeiras ali, são coisas que vocês não podem, nós, né, no caso, não podemos viver sem, né? É segurança, né? A primeira, se alimentação, essas coisas assim, depois, é, então, depois vem a segurança, a parte social, né? O reconhecimento e autoestima e depois as realizações pessoais. Quando você está fazendo um curso igual o que vocês estão fazendo, uma das coisas que vocês estão buscando é a realização pessoal. É você chegar, finalizar esse curso e falar, ó, tá aqui, eu terminei, está aqui o meu, o meu certificado, o meu diploma que eu terminei esse curso, é a prova do que eu sei fazer as coisas, tá? Então, o que que nós temos que entender? Qual que é a diferença principal entre serviço e produto, apesar de os dois, no final das contas, serem considerados um produto? Serviço é tudo aquilo que não é palpável. É tudo aquilo que você não vai pegar. Você não consegue pegar um serviço, né? É, e o produto é algo que você compra e você vê, né? E aí outra coisa que a gente já estava discutindo é a questão de valor e satisfação, né? Ah, qual que é a diferença entre valor e satisfação? O valor é algo que você vai pagar monetariamente. E a satisfação é o que aquele valor te trouxe. Quanto maior o valor, quanto maior você achar que aquilo tem um valor grande, menos satisfeito você está. Tá? Então, quanto mais você acha que um produto tem um valor alto, é, você está menos satisfeito com ele. Tá? Então, essa é a principal diferença. Tem que sempre ter uma gangorra que sempre tem que estar. O ideal é parado no meio. Então, o ideal é que sempre esteja parada no meio e você tenha o mesmo volume de valor e de satisfação. Tá? Então, isso faz com que, né, você consiga comprar um produto e ficar feliz com ele. Seja ele o que for, tá? E seja o valor que for, certo? Bom, e tudo a base é trocas e relacionamentos. Como assim? Além de oferecer um produto bom, além de oferecer um serviço bom, o que vocês têm que fazer? Por exemplo, tá? Você tem que é, deixar, fazer com que a pessoa fique satisfeita, né? E aí ela queira voltar. Eu sempre procuro falar isso para os alunos. Ó, se você quer ver se o seu negócio deu certo, você quer ver se o seu serviço deu certo, você quer ver se o que você fez deu certo, se a pessoa voltar. Se tiver a volta, a pessoa falar, ó, não, gostei, vou voltar, é porque deu tudo muito certo. Tá bom? Então, tem que se atentar a isso aí. Então, se você fez, ou quer saber se você fez um bom trabalho, né? É, é a pessoa ou o seu cliente retornar, né?
E análise geral de mercado. Como é que você analisa o mercado? Você vê se eu sempre falo para os alunos a questão da dificuldade de se empreender no Brasil, tá? É, no Brasil é muito difícil, por quê? Porque há uma burocracia gigante para você abrir uma empresa, porque às vezes as pessoas abrem, as pessoas miram num ramo que elas não têm um conhecimento algum. O brasileiro ele é muito voltado para o sucesso de qualquer coisa. Ele vê uma coisa fazendo sucesso, ele não vai entender o modelo do plano do negócio, ele vai copiar. Eu vou citar um exemplo simples. É, por exemplo, é uma loja que vende açaí, um lugar que vende açaí. Quando começou a fazer sucesso, abriu um monte, né? E as pessoas não fizeram um estudo se aquilo era bom, se aquilo era ruim, se era um mercado para bastante tempo. Só foram e abriram e depois deixaram para ver. E aí, hoje, um monte que abriu na mesma época foi fechando. Tá? Então, antes de abrir é, qualquer coisa, tá? Você tem que analisar se esse mercado é bom, se tem futuro e não esperar uma rentabilidade rápida, tá? Grande parte dos negócios, eles demoram para te dar lucro. Eles vão e demora muito, tá? Outra coisa é a análise da concorrência. Em tudo quanto é mercado, tudo quanto é coisa que você for fazer, vai existir a concorrência, tá? Vai existir, vão ter empresas que vão estar fazendo a mesma coisa, tá? Vão ter empresas que vão tentar trabalhar no mesmo ramo que você. Nada é novo o suficiente, tá? Sempre vai ter algo. Você não vai, ainda mais hoje em dia que as coisas mudam num passe de mágica, tá? É, a gente não tem como garantir que algo vai ser totalmente novo, tá? Então, tem que se fazer uma análise da concorrência. E para fazer essa análise, existe uma matriz que chama matriz SWOT, tá? Que você vai fazer? Você vai analisar fatores positivos e negativos seus, fatores positivos e negativos da sua concorrência, fatores positivos e negativos de mercado. Por exemplo, a força. Qual que é, qual que é o seu ponto forte, tá? Qual que é o seu principal ponto forte? O que que você faz de melhor? O que que a sua empresa faz de melhor? Então, se você analisar isso aí, você vai ter um fluxo de capital muito grande, tá? Você vai ter algo forte para você se manter. E, ao mesmo tempo, reconhecer suas fraquezas. Toda empresa, todo lugar, ele tem um ponto fraco. Ele tem um ponto que ele não vai conseguir seguir ali para sempre. Então ele tem que saber reconhecer, essa empresa saber reconhecer o ponto fraco dela e melhorar. É igual a vida nossa. A vida nossa é assim, tem coisas que nós sabemos mais. Por exemplo, quando você está lá na escola, tem matérias que você se dá melhor, tem matérias que você não se dá tão bem. O que que você tem que fazer? Estudar mais a que você não se dá tão bem, tá? Então aquela matéria que você não vai bem, você vai estudar ela. Aquela matéria que você já tem certo conhecimento, o que que você vai fazer? Você vai só manter, tá? E saber analisar dentro de uma empresa falando o seu ponto forte e o seu ponto fraco é muito interessante. Por exemplo, se você tem aí, você abriu uma empresa, seja qualquer, abriu uma empresa, tá? E aí você reconheceu que tem uma concorrente sua que tem um ponto de fraqueza. O que que você vai fazer? Você vai investir nesse ponto de fraqueza dela, para você fazer melhor, tá? E assim por diante, tá? Ver as oportunidades com cuidado, evidente. É, nem toda, nem todo lugar vai ter uma oportunidade excelente, tá? Às vezes você acha tomar cuidado com moda, né? Às vezes, tal negócio tá bombando, sabe? Tomar cuidado com isso aí, porque às vezes você vai na modinha, né? E aí é onde você não consegue ter é, uma melhoria, né, no que você tá tentando lá no final, tá? E analisar as ameaças, é evidente. O que que pode acontecer que eu possa, para que eu possa me dar mal? Então,
o que que eu posso estar fazendo, né? Que eu posso estar ali no meu dia a dia fazendo que pode fazer com que eu tenha, né, que depois, né, que depois ali eu possa ter problemas lá no fim. Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter, tá bom? Então, um outro cuidado de analisar, tá? O quanto algo é, é, pode ser problemático, né, para minha empresa, para o meu ramo, para o meu serviço. E com base nisso, você vai criar uma proposta única de valor, tá? Você vai conseguir fazer com que você tendo todo esse entendimento dos seus pontos fortes, do seu ponto fraco, do mercado. Então, você vai fazer uma análise e dentro desta análise que você vai fazer, você vai conseguir chegar a uma proposta única de valor e expor isso de maneira correta, que é o principal, tá? Então, o principal é você tentar expor isso aí da melhor maneira possível, tá? Bom, e toda empresa ela tem uma missão. Quando você entra num site de qualquer empresa que for, você vai ver que tem uma frase que é a missão dessa empresa. Então, se vocês entrarem lá no site da escola, vocês vão descobrir que a missão é essa aí, ó. Promover educação tecnológica em nível avançado, desenvolvendo competências técnicas e comportamentais em nossos alunos para alcançar o sucesso pessoal e profissional. Isso é uma meta da empresa. O que que a empresa tem como meta? A meta dela, a meta da escola é promover educação. Simples assim, tá? É, Então, a meta é tentar fazer com que vocês tenham, né, um ensino cada vez melhor, tá bom? Então, a meta é fazer com que vocês possam, né, se possam ali é, aprender, tá? O nosso intuito, primeiro, é difundir a tecnologia, né, fazer com que, então, assim, fazer com que vocês consigam, além de aprender a tecnologia, você consiga difundir isso também e também é evidente que alcançar um sucesso profissional. É lógico que quando vocês entram num curso, principalmente um curso de tecnologia, o intuito é você aprender cada vez mais, é você melhorar em nível, seu nível tecnológico, tá? Então, é, então assim, esse é o nosso primeiro intuito aí. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, toda empresa, então, igual eu falei para vocês, elas têm essa mesma intenção. Então, por exemplo, se você for olhar lá no site da Apple, a missão dela a frase que designa ela é assim: pense diferente, tá? Da BMW é o melhor carro que você vai dirigir. Então é assim, então assim, vai depender muito do ramo e do tipo. Depende muito do que você vai querer passar. E outra, não pode ser, é, é, não pode ser uma frase ao vento, assim, tá? Por exemplo, então vai depender bastante, tá? E com base em tudo isso que a gente falou, a gente vai elaborar uma estratégia para tentar, né, achar a melhor maneira ali de acertar alguém, tá? Bom, e aí a empresa também, ela tem que entender alguns conceitos, tá? Por exemplo, o conceito de macroambiente, toda vez que você pensar em macroambiente, é o conceito fora da empresa. Por quê? Por que que a empresa tem que estar preparada, é, né, preparada para o ambiente externo? Porque tudo muda muito rápido, né? Eu sempre procuro falar
que as coisas elas vão mudando de uma maneira absurdamente rápida, tá? E aí a gente tem dentro do nosso ambiente ali, principalmente empresarial, tá? Que está preparado. Por um exemplo claro é esse período que nós estamos passando, né? Esse período ali de pandemia, né? Esse período que todo mundo teve que fechar de uma vez, que a gente não sabe que hora vai conseguir voltar, ele é muito clássico com relação a isso, tá? É, quem não se preparou, a empresa que não esteve preparada para isso, é, é, ou se preparou, não se preparou para o que poderia acontecer, tá? Porque o Brasil é uma coisa que o Brasil nunca teve, o Brasil nunca teve problema de clima, nunca teve terremoto, maremoto, essas coisas, e então um monte fechou, tá? Por não estar preparado para um ambiente externo. E também é evidente conhecer mais que ninguém o seu ambiente interno, tá? Então, é, se você a empresa não conhece, é, se a empresa não conhece o ambiente interno dela mesmo, tá? Fica muito difícil de você tocar, tá? Então, o marketing, ele, quando você tem uma empresa grande, o departamento de marketing ele tem que conhecer toda a empresa. Ele não pode estar reduzido ao departamento de marketing. Às vezes é um erro muito grande das empresas achar que conhecendo apenas o departamento de marketing, a empresa já vai, né, já vai ter um sucesso ali gigante. E não é assim, tá, pessoal? Então, ela tem que conhecer muito mais, tá? Muito mais do que só o departamento dela e achar que é só fazer a propaganda ou achar que é só fazer a divulgação. Então, como você pode construir um relacionamento lá com o usuário final? Lembrando que todo mundo é cliente, todo mundo que absorve algo é cliente, seja o que você for fazer, tá? Primeiro, fornecer uma boa experiência. Vamos supor que você criou um site. Aí você tem a pessoa que vai acessar o seu site, ela tem que ver aquele site e querer retornar, tá? Conhecer bem o seu público-alvo, você não vai conseguir agradar todo mundo, tá? Você não vai conseguir agradar todas as pessoas do mundo, mas se agradando quem você quer realmente, o seu usuário final, já está de bom tamanho. Segmentar, igual eu falei para vocês, geralmente você vai trabalhar para um público-alvo específico, tá? E aí, né, você tem que saber agradar. Geralmente procure sempre que você for fazer algo para alguma coisa, tipo, para um tipo de público que você conheça muito bem, tá? Vender sonhos, né? A gente sempre fala que emoção vende bem. Hoje as pessoas não compram mais um produto, elas compram aquilo que ela pode ter, tá? Com aquele produto. Ouvir sempre o público, né? O seu, a pessoa, as pessoas que você quer atingir, né? Elas vão fazer parte ali da experiência, né? Elas também são parte da experiência. Incentivar o retorno, é evidente. Tem, eu sempre uso o exemplo assim, tem pessoas, é, assim, tem pessoas que só compram determinada marca, tem pessoas que só gostam de determinado carro. Então, se você dá uma boa experiência, incentiva o retorno, é celular. Tem pessoas que compram uma marca só de celular e não tem jeito, ela gosta daquela, teve uma boa experiência, então incentiva o retorno e uma comunicação melhor com a marca. E ver os resultados, né? Isso é importantíssimo. Igual eu falei para vocês, nesses tempos que nós estamos passando, o mais difícil, né, foi ver os resultados, né? Como é que você, é, é, quem não monitorou, é lógico que teve primeiro uma queda gigante em tudo, né? E é, é, depois as coisas começaram a melhorar, tá? Então aí,
quem se preparou, evidente, quem soube se modificar, quem soube ser melhor, começou a melhorar. Quem não, infelizmente, não aguentou. E aí, conforme eu falei para vocês, o importante é você capturar valor com qualidade. Essa balança, valor e preço, elas têm que estar iguais. Você não pode dar mais valor e cobrar menos, que aí você está perdendo valor. Ou então, ao contrário, tá? Se você coloca um preço muito alto e você captura um valor menor, né? Aí você vai perder. Você pode até ter um sucesso momentâneo, mas logo você já vai perder esse sucesso. Logo, você ao invés de ter sucesso, você vai ter problemas, tá? Então, é, é, o ideal, tá, é que você agregue sempre o valor ao valor ao seu produto, que você adquira esse balanceamento com o preço também, tá? Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo. Bom, o que que eu quero de vocês agora? Agora nós temos ali 1 hora, né? Eu quero que vocês respondam esses exercícios aí. É, dá tempo rapidinho, só o que vocês acham, tá? O que vocês entenderam do que a gente falou. Se eu vou, só vou desligar o microfone. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui no chat, ou então eu tô lá no grupo de vocês. Vocês podem mandar mensagem lá no grupo que eu respondo lá também, tá bom? Podem começar, por favor.
Vai, Roberto, que é isso?